Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. A minha Bíblia está aqui aberta em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 e 46. Davi respondeu ao filisteu: Você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, então darei os cadáveres de seus homens, as aves e os animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. Amados, você não pode vencer algo que é maior que a sua condição humana meditando na sua condição humana. Davi investia tempo na presença do Senhor. Isto é um investimento extraordinário, o maior de todos. Jesus diz lá em Lucas 10 para Marta que Maria havia escolhido a melhor parte que não lhe será tirada. Você investe em comunhão pela graça e isso volta em revelação. É maravilhoso que o nível de entrega produzirá nível de renúncia e revelação. Aqui Davi mostra o resultado dessa comunhão diária dele com Deus. Esse tempo que ele investia na presença do Senhor o fez sábio. Agora, ele está dizendo que ele vai enfrentar o gigante não na sua condição humana. Ele não está confiando no seu braço, como diz Jeremias 17. Ele está confiando no Senhor que já o livrou. Ele tem experiências com Deus. A fé dele é progressiva. Ele está dizendo: o Deus que me livrou do urso e do leão me livrará de você. Hoje mesmo cortaria sua cabeça. É impossível vencer um desafio que podemos perceber que é maior do que a nossa condição humana, se não vermos Deus conosco. Sabe, desde a queda, porque Adão e Eva escolheram a árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem se vê separado de Deus. Lembre-se que Saul, mesmo ungido, diz: eu ainda não tenho o favor do Senhor. O homem se vê, se sente desamparado, esquecido por Deus. Ele se vê fraco, incapaz, limitado. Ele não consegue ver que Deus deu o domínio da terra para ele. Esse é o efeito da queda. Mas o tempo de Davi a sós com o Senhor foi lhe devolvendo a lucidez. Deus está comigo. Deus me ajuda. Deus confirma o que eu faço. E como era nobre a intenção de Davi. Davi disse: eu vou fazer isso e todas as nações saberão que há Deus em Israel. O Deus de Israel que você tem afrontado. Nós vemos que ele não era uma pessoa conformada, como diz Romanos 12, 1 e 2. Não seja uma pessoa conformada, mas transformai-vos. Como? Pela renovação da vossa mente pela palavra. Aí sim, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida visível. Davi era uma pessoa transformada. Através da presença do Senhor, ele foi transformado. A sua mente foi transformada. E ele percebia Deus com ele. Agora, essa percepção da presença do Senhor na vida dele o torna ousado, corajoso e capaz de agir a sua fé. Ele é diferente dos religiosos, porque ele percebe Deus com ele, ele faz algo com ousadia para cima do gigante. Isso me lembra lá em João 11, quando Jesus disse: Pai, o Senhor sempre me escuta, eu te agradeço porque o Senhor já me ouviu. E aí ele olha para o túmulo e diz: Lázaro, sai para fora. Essa certeza, essa segurança de que Deus é fiel, só tem quem anda com Deus, que conhece o coração de Deus. Não apenas as Escrituras, é importante conhecer as Escrituras, mas também o poder de Deus. Quando você anda com Deus, você consegue acreditar nas promessas de Deus. Você consegue perceber que Ele está com você e isso produz uma segurança para você agir com superioridade. Você verá que tudo que vem contra você não é páreo para o Deus que está com você e em você.
Em Isaías 54 diz que toda ferramenta preparada contra você não prosperará. Não podemos vencer o gigante meditando nossa parte fraca, que é a nossa alma. Não podemos vencer o gigante olhando para a nossa condição humana caída. Se Davi olhasse para os seus músculos e olhasse para o gigante, ele não teria a menor chance. Nós somos feitos um pouco menor que os anjos e existem demônios por trás de toda dificuldade que vem contra nós, tempestade, febre, e nós podemos ver que isso é discernido no espírito e combatido no espírito, com as armas espirituais. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé no Filho de Deus. Davi não estava meditando no quem ele era na sua condição humana, mas Davi estava aqui, meditando o quê? O Deus que era com ele, o que Deus sabia, o que Deus podia, o que Deus tinha. Ele incluía Deus. A Bíblia diz em Provérbios, inclui Deus no que você está fazendo e teus planos serão estabelecidos. A diferença, então, deste tempo a sós com Deus de Davi, fazia com que ele tivesse uma fé que glorificava a Deus. Uma fé viva, que produz frutos, não uma fé morta. Porque Davi andava com Deus, Deus mudou o coração de Davi. Deus tornou Davi uma pessoa sábia, corajosa, destemida e empreendedora. Agora Davi consegue lutar contra o gigante porque ele conta com Deus para participar dessa peleja e a ajuda de Deus é o que ele precisa para prevalecer 100%, sem dúvida. É tranquilo, não há nada que seja maior que o nosso Deus. Quando o homem está tentando vencer o pecado, a carne, seus vícios, seus gigantes financeiros, saúde, doença, a tendência desde a queda é ficar olhando para isso. Vamos dar um exemplo com a mulher que quer fazer um regime e tem uma torta na geladeira e ela fica pensando, não posso comer essa torta, não posso comer essa torta, não, eu não vou comer essa torta. Quanto mais ela fala e pensa na torta, mas ela deseja comer a torta, porque ninguém pode ser tentado naquilo que não pensa. A tentação começa na mente. Você pode até olhar algo, mas se você virar os olhos e não pensar, você não vai ser tentado. É ali que deve ser abortado a tentação, na mente. Porque se cair para o coração, já vira o quê? Vontade, desejo. E do desejo vem a atitude e a morte. Então, nós vemos que a pessoa, desde a queda, está com a mente voltada não posso, não devo, não consigo, não tenho. Agora, o espírito ele é profundamente positivo. Não é eu não posso, não consigo, não tenho. A Bíblia diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Desde que a Bíblia pede, Deus fornece condição. Ele jamais vai pedir algo que ele não dê condição. É porque ele deu condição, é porque a presença dele é essa condição que ele nos guia em triunfo sempre. Com o que ele está contando para dizer eu vou te guiar em triunfo sempre? Com ele mesmo. É ele que banca o Novo Testamento. Jesus pagou e o Espírito Santo em nós nos torna guerreiros invencíveis. A presença dele recebida, percebida e manifesta. Aí o que nós vemos é que o homem desde a queda, escravo, ele sempre está pensando no que está faltando, no que está dando errado, no que ele não consegue. Então ele pensa assim, sou um pecador, sou escravo desse vício, não tem jeito, eu já tentei, eu não consigo. Ele está sempre olhando para a sua carne caída. Ele está sempre olhando para suas fraquezas, falhas e feridas. Mas o milagre da graça é, Deus tira os olhos da nossa fraqueza, das nossas falhas, das nossas limitações. Ele tira os olhos do problema e coloca na solução, no Senhor. Quando você anda com o Senhor, Ele te faz perceber Ele e faz perceber que Ele é maior do que o que você está enfrentando. Ele te faz perceber que você não está sozinho e que você pode contar com Ele e que Ele é fiel. Isto gera a fé. Como disse 1 João 4,18, que o amor de Deus, à medida que você vai percebendo Ele, vai tirando todo o medo que estava desde Adão pela queda. O cativeiro do medo. Aí estamos num aperfeiçoamento, como Jó, que tinha um relacionamento com Deus baseado com medo. Ele, quem sabe meus filhos pecaram. Aí ele disse, o que eu temia me aconteceu. Mas depois que ele passou pela prova, Deus faz com que tudo coopere para o bem. No final ele diz, antes eu só te conhecia, Deus, eu ouvi falar.
Meu relacionamento contigo era baseado no medo, mas agora eu te adoro, agora eu te percebo, agora eu tenho fé. Muitas vezes as aflições são uma oportunidade de experimentar, se agarrar mais em Deus e percebê-lo maior que a luta. Você vence a luta quando a tua percepção de Deus é maior do que a percepção do gigante. Saul percebia mais o gigante do que Deus com ele. Mas Davi percebia mais Deus com ele do que o gigante. Esse é o milagre, irmãos. Você se consagra, você medita na palavra de Deus. Você investe tempo na presença de Deus. E a revelação vem e produz em você uma consciência de que Deus está com você e que Ele é maior do que você está enfrentando. Olha a recompensa, olha o galardão. Esse é o medo do diabo, irmãos. Por isso que ele mantém as pessoas ocupadas, por isso que ele mantém as pessoas distraídas com tantas coisas fúteis, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17. Quando o homem começa a se voltar realmente de forma disciplinada, dedicada e constante, a revelação progressiva. Como diz Provérbios 4:18, que a luz do justo vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Essa revelação progressiva de que Deus existe, que Ele está conosco, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso que aquele que se aproxima dele creia que Ele existe e que Ele recompensa quando nós oramos. Ele se move quando nós oramos, Ele envia anjos. Ele está envolvido com a sua palavra. O Deus que diz para Ezequiel, fala com os ossos, é o Deus que juntou os ossos assim que Ezequiel falou. O Deus que falou, levanta o cajado, Moisés, é o Deus que abriu o mar ali na sequência. Deus está profundamente envolvido. Deus está realmente interessado em restaurar todas as coisas. Uma pessoa que percebe isto, não é? É uma pessoa que realmente vai vencer o pecado, o mundo e o diabo. Quando nós estamos falando de arrependimento saudável, veja, Deus não via Israel no Egito como escravos, mas como a sua nação, a menina dos olhos de Deus. Deus não via, quando ele enviou 12 príncipes, não é? Para vir à terra prometida, ele não via eles como gafanhotos, mas eles se viam como gafanhotos. Então o homem desde a queda, por causa da queda, o inimigo cega, né? 2 Coríntios 4:4, e faz o homem se ver escravo, quando na verdade Jesus já o libertou na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, Jesus já curou todo mundo, mas a pessoa ainda se vê enferma. Jesus quebrou a maldição, quebrou a escassez, mas o homem ainda se vê endividado, desempregado, né? Ele se vê ainda subjugado, quando na verdade Deus deu o domínio. Então o Espírito Santo derramado, ele é poderoso para que as promessas de Deus aconteçam no seu tempo e modo. Então, Deus é muito maior que os efeitos da queda. Deus enviou Jesus, Jesus enviou o Espírito Santo, né? O qual está fluindo através da oração e da pregação da igreja. E este é realmente um potencial extraordinário, mas invisível e encoberto. Encoberto, só é descortinado. Quando um se converte, o véu é tirado, o véu da carne, e a pessoa começa então a perceber cada vez mais que Jesus Cristo realmente é maior que os desafios, que os gigantes, que os problemas. E aí ele para de murmurar, se preocupar e começa a crer e semear no Espírito e a falar as promessas com ousadia, né? Como diz em Hebreus, não deixe a sua profissão de fé, porque fiel é aquele que te prometeu. Nós vemos a maravilha da fé, que é o efeito da comunhão diária com o Senhor, vendo Deus maior que o seu problema, vendo Deus presente e as promessas de Deus como infalíveis. Agora, a pessoa está ali se vendo escravo dos vícios e chamando a si mesmo de viciado, chamando a si mesmo de incapaz, fraco, burro, se amaldiçoando, né? Por quê? Porque está lá na cartilha do inimigo. Mas quando ele se volta para Deus, para a palavra de Deus, para as pessoas cheias do Espírito Santo, e os seus olhos são abertos pelo colírio do Espírito, aí ele começa a vencer. Aí está o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é aquele que é produzido em comunhão com Deus, do início ao fim. Deus vai gerando esse querer, esse efetuar, e vai mostrando para ele que ele pode vencer a carne, que ele é mais forte que a sua carne, que a sua carne está debaixo do seu domínio, que esses sentimentos e desejos não são maiores que o seu poder de decisão, né? Deus primeiro libertou o nosso espírito, dando a nós o poder de decidir o contrário da nossa carne.
O salmista diz no Salmo 56:3: no dia em que eu tiver medo, eu decido confiar no Senhor. Então nós somos atacados. A casa na rocha, ela é atacada, como a casa na areia, aqueles que ainda não têm Deus. Mas a diferença é quando nós somos atacados, nós temos argumentos, sabedoria e resposta. Olha a resposta que Davi deu para Golias. Deus está comigo, eu vou vencer, eu vou prevalecer, hoje mesmo Deus vai ser honrado. Então, nós vemos aqui que o diabo está afrontando o mundo inteiro. Jesus na cruz levou todas as enfermidades, levou toda a dívida, todo o pecado. Jesus levou todo o cativeiro e deu dons aos homens. Mas o diabo continua aí matando, roubando e destruindo, enganando. Agora, uma pessoa que anda com Deus, ela é como Davi, que vai tirar a afronta de Israel. Ele renova sua mente. Foi o conselho que Paulo deu para Timóteo. Timóteo, medita nessa palavra, para que o teu progresso seja manifesto a todos e você possa ser salvo e aqueles que te ouvem também. Veja, quando uma pessoa se santifica, ela passa a ser luz do mundo e sal da terra, porque ela passa a ser um exemplo saudável de fé, empreendedora. Nós vemos então que a pessoa que anda com Deus, ela vai vingar, ela vai executar a vingança de Deus sobre os efeitos da queda. Ela não vai fazer aquela oração com açúcar, Deus, se for tua vontade, cura enfermos. Não, porque ela anda com Deus, ela sabe a vontade de Deus, ela conhece a Deus, né? Então ela vai orar como Jesus orava, como Paulo, Pedro e João oravam. Vai para cima da doença como um leão. Os justos são usados como leão, filhos do leão. Nós sabemos que aquele que anda com Deus, ele tem uma fé diferente. As pessoas disseram, esse Jesus ele é diferente dos fariseus, porque ele fala como quem tem autoridade. Muitas pessoas, elas não oram como quem tem autoridade. Jesus morreu para nos dar autoridade. E aí as pessoas acham que é humilde não ter autoridade. Acham que é humilde dizer, não, quem sou eu? Sou um pobre pecador, né? Mas humildade é tomar essa autoridade. Quando você coloca a tua autoridade em ação, você liga na terra, Deus liga no céu. Então, o poder de Deus flui através de pessoas que têm autoridade e percebem essa autoridade, colocam essa autoridade em ação. O poder pertence a Deus, diz o Salmo 62, mas a autoridade Ele deu para mim e para você. Então, quando eu e você deixamos de ser menino no entendimento, né? Não nos conformamos, mas renovamos a nossa mente e chegamos à maturidade espiritual para discernir o bem e o mal, né? Nós começamos a colocar a autoridade de Deus em ação. Esse é o deleite de Deus. Deus não tem maior alegria do que ver os seus filhos andando na verdade. Nós colocamos essa autoridade para cima dos efeitos da queda. Nós honramos o sacrifício de Cristo. Nós cremos que Cristo levou, por isso nós arrancamos, destruímos e desfazemos. Falamos como Jesus falou com aquela figueira que secou desde a raiz. Essa oração de ousadia e autoridade só tem quem anda com Deus. Como Davi aqui, ó. Todo Israel, o único que tinha essa capacidade de honrar o nome de Deus. O nome de Deus está sendo blasfemado, né? A cidade toda ali escravizada, envergonhada. Davi vai lá e vai honrar a Deus. Jesus disse lá em João 15:8, nisto o Pai é glorificado, em que deis muito fruto. Aqui está uma pessoa que anda com Deus, que conhece a Deus, sabe que Deus está com ele e agora vai vê-lo glorificado, engrandecido e vai agora desfazer as obras do diabo. Sem dúvida, hoje nós vemos no Novo Testamento essa dispensação. Cristo em nós, esperança da glória, Colossenses 27. Pessoas que andando com Deus são boca de Deus aqui nessa terra. Vão manifestar o reino de Deus, né? Ou não o evangelho apenas da letra, mas do poder, como diz 1 Coríntios 4:20. São pessoas que andando com Deus vão, sem dúvida, manifestar a glória de Deus. Toda a criação geme, não por religião, mas pela manifestação da glória de Deus nos filhos de Deus. E esses tipos de pessoas são raras, que realmente rompem com a carne, fazem as renúncias necessárias e vão limpando o seu coração, vão percebendo a glória de Deus, vão renunciando e limpando o seu coração, e vão vendo a glória de Deus. E à medida que eles vão vendo a glória de Deus, eles são transformados no que vem. Cristo em nós, nós em Cristo. E 1 Coríntios 6:17 diz que aquele que se une ao Senhor é um só com Ele no Espírito. O arrependimento saudável é esse, da pessoa que, se vendo capacitada no Espírito, forte no Espírito, sabe que é mais forte aquele desejo, com aquela tentação, com aquele sentimento, e vai para cima daquilo e honra a Deus. Agora, enquanto não tem a mente renovada,
Ele vai ficar se culpando, se esforçando, fazendo e pedindo perdão e fazendo de novo. Ele não tem a revelação de que em Cristo ele já venceu. É só depois que eu descubro que eu já venci que eu vou vencer no visível. É só quando eu entender que eu já sou livre é que o meu desempenho vai ser liberto. A paz.